Boa tarde, meu nome é Ivanildo. Boa noite. Boa noite já, né? Perdão, boa noite. Que Deus abençoe vocês. Meu nome é Rose. Hoje é dia 15 de fevereiro. O tempo passando rápido, né, amor? Tá voando. Nós vamos falar sobre Moisés. Um grande líder, né? Quando eu acordei hoje, né? A Rose me chamou para poder fazer a oração do propósito. De 21 dias que a gente está fazendo, de jejum, oração. A Rose fez um comentário sobre Moisés. E Moisés, ele foi chamado filho da filha de Faraó. Por que Moisés foi chamado filho da filha de Faraó? Porque para que Deus pudesse usar um libertador, ele precisava de uma pessoa com instruções, uma pessoa com entendimento sobre guerra, sobre batalhas. E o estudo que Moisés recebeu foi o melhor estudo que o mundo poderia receber, um ser humano poderia receber naquela época. E Moisés, ele precisou ficar um tempo como filho da filha de Faraó. Mas chegou o momento que Deus, ele teve que chamá-lo para uma missão, um novo propósito, né? Aí se pergunta, mas qual é o motivo, Ivanildo e Rose, desse tema, né? O objetivo é que a gente hoje entende o motivo, né? Porque os mestres que nos ensinaram no passado, nos ensinou tudo que nós sabemos hoje. Porque Deus, ele tinha um propósito nas nossas vidas. Eu estava até falando com meu irmão sobre isso hoje. Tinha um propósito e hoje nós entendemos com mais clareza o propósito, apoio aos soldados feridos. Não é somente um propósito, é um projeto. É um projeto real, é um projeto físico, é um projeto online, é um projeto espiritual, é um projeto social. E hoje eu entendo o motivo de tudo isso que aconteceu, o motivo porque nós tivemos que reiniciar, recomeçar. Porque para ser um exemplo, talvez para você, que acha que não pode, que acha que não tem como fazer nada na história. A história precisa de você. O reino de Deus precisa de você. Vamos partir para cima, porque nós estamos no início do fim e muitas almas estão precisando de apoio, estão precisando de direção, de instrução. As famílias que nós temos visitado, né, através do projeto Apoio aos Soldados Feridos, nós chegamos lá e encontramos famílias totalmente destruturadas emocionalmente, né, Rose? O problema não é nem tanto financeiro, mas é emocional, é espiritual. Não sabe o que fazer, né? E é como está escrito assim, ó. Está escrito Pega a sua Bíblia aí. Na palavra de Deus, em Êxodo 4, eu vou ler o versículo 10, 12 e 13. Diz assim:
A Rose vai ler esse pra gente. Vamos meditar na palavra de Deus. No versículo 10 fala assim: Então disse Moisés ao Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Quer dizer, né? Ele explicando quem era ele para o Senhor, como que o Senhor não soubesse. É verdade. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Em outras palavras, Moisés, quem fez tua boca, né? E o que faz o mundo? E quem fez o mudo? E quem fez o mudo? E quem fez o surdo? E quem vê? Ou quem é o cego? Não sou eu, o Senhor? Fez uma pergunta para ele. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Acabei de ler o 12, agora eu vou para o 13. Ele, porém, respondeu: ó Senhor, enviarei quem que hás de enviar? Menor? Diz assim, porém respondeu ao Senhor: envia a quem de enviar, menos a mim. Menos a mim. Eu vou dizer uma coisa para você, minha amiga, meu amigo. De repentemente você pode não ter instrução, pode não falar bem, né, diante de uma câmera, mas eu digo para você, você tem um chamado. A tua boca quem fez foi Deus. Seus olhos. O seu entendimento quem fez foi Deus. Você tem condição sim de sair dessa situação. Você tem sim condição. Sair da caixinha. Saia dessa caixinha que muitos estão aprisionados. Hoje eu estava falando com o meu irmão sobre isso. Sair da caixinha. A caixinha, de repentemente, é uma tradição familiar que não deixa você desenvolver, não deixa você ir para frente. Se Moisés, ele continuasse nos palácios do Egito, ele ia viver uma vida maravilhosa. Mas eu digo para você, ele não ia aparecer na história. Deus, quando chamou, ele foi. Deus, quando chamou, ele entendeu. De repentemente, tudo isso que está acontecendo na sua vida é um chamado de Deus para você mudar a história. Deus, ele está chamando pessoas que são insignificantes, pessoas que diante da sociedade não valem nada, para poder fazer uma história, para poder mudar até mesmo o Brasil com uma direção. E ele soube claramente qual era o chamado dele. É verdade. Para que ele foi chamado? A responsabilidade dele é levar o povo. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe qual é a sua missão? Você sabe o que você está fazendo? Pare aí para pensar. Estou eu agradando a Deus? Estou eu fazendo de fato a vontade de Deus? Ou eu estou apenas fazendo a minha vontade e a vontade do homem? Ou seguindo um sistema. Porque o Senhor Jesus, quando você está ali no Espírito, você está fazendo algo que Deus te chamou, Deus falou contigo, Deus te escolheu. Você sabe que tem um propósito, você tem uma missão. Você se sente realizado, não cansado. É verdade. Você não se sente enfadado, você não sente um fardo, você não sente que é uma cruz. Não é um peso. O fardo, na realidade, é leve. Está escrito na palavra de Deus que é leve. Verdade. Ele não trouxe você, não fez você existir. Você está aí vivo por uma coincidência. Não. Você tem que parar e pensar.
Nós estamos no propósito de 21 dias, estamos falando de Moisés. Aos seus olhos, pois, Moisés fez 40, não tem nada a ver. Tem a ver sim. Tem a ver porque ele ouviu a voz de Deus. De repente você tem ouvido a voz de muitas pessoas. De repente você tem ouvido o seu orgulho, o seu eu, a sua prepotência. Mas você não tem ouvido de fato o que Deus quer de você. E fica dando voltas, de mais volta, e não chega a lugar nenhum. Eu estava conversando hoje com meu irmão, né? Eu falei para ele que pelo fato dele ter um conhecimento muito científico, né? Por ser um homem muito inteligente, estudioso, muitas das vezes isso atrapalha ele. O saber, né? Porque ele fica dentro de uma caixinha com todo aquele conhecimento, mas ele não libera aquele conhecimento. Ele não dá o que tem. E acaba se transformando que nem o povo de Israel. Num círculo vicioso, sem chegar a lugar nenhum. Num loop. O que é um loop contínuo? É aquela mesma coisa, ano após ano. A mesma ano. mermice. Não tem uma meta, mudança. Um objetivo. Então eu digo para você, de repente você é uma pessoa formada em teologia. Fala bem, bem eloquente. Mas o que você está fazendo para mudar a história? E para ajudar pessoas. Para ajudar pessoas. Porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para isso. Quem serve Jesus está aí para compartilhar, né? A palavra Tanto é dele. que está escrito. O que ganha a alma é sábio. O que ganha a alma para Jesus é sábio. Então, minha amiga e meu amigo, vamos fazer como Moisés fez. Vamos se render à direção de Deus. Mas uma coisa eu digo para você, não foi fácil Moisés se render à voz de Deus. Moisés questionou. Deus se irou contra Moisés. A Bíblia diz que Moisés ele questionou de uma tal maneira que Deus, tem uma passagem que diz que Deus, quando Deus ia ferir Moisés, a esposa de Moisés, por ser uma mulher inteligente e sábia, ela imediatamente tomou uma atitude. É o segredo do casal estar bem, né? E quando Deus viu o que ela fez, ele retrocedeu em ferir Moisés. Minha amiga, meu amigo, não tenta andar sozinho. Vocês que são casados, têm seu relacionamento. Não tenta andar sozinho. Eu vou dizer uma coisa para você. O meu motivo de viver não é a minha esposa Rose. O motivo dela viver não é o Ivanildo. Mas nós somos motivadores um do outro. Porque nós damos liberdade ao Espírito Santo para ele nos motivar. Eu motivo ela me motiva, eu repreendo ela me repreende. Então nós estamos em contínuo diálogo, conversa, estratégia, meta, visão para poder te ajudar. E o que tem ocorrido, Ivanildo, nos dias diários? A maioria das pessoas tem nos procurado e nós temos visto acontecido fora ou dentro da igreja. O casal, quando o homem ele não pensa antes dos atos, bota tudo a perder. Mulher é a mesma coisa, se ela agir com o coração, ela pode botar tudo a perder. É verdade. Por isso nós temos que colocar o Senhor Jesus na frente, ter propósito, ter oração, muita paciência, amor. Casamento é sacrifício. Verdade. E eu digo uma coisa para vocês. E quando algo está errado, eu chamo logo o Ivanildo para uma conversa, ou ele e a mim. Isso é um fato. Isso aí há pouco tempo aconteceu. Então o que acontece? Quando um casal
tem uma missão, tem um trabalho evangélico, ou uma missão social, seja qual for, se não haver concordância, nem a oração é ouvida. Não ouve. Deus, você vai estar andando sem Deus, fazendo a obra sem Deus. Pode sim, muita gente faz. Faz. E não dá fruto. De repente a sua videira aí não está a brasa viva não, porque não está acontecendo. Me faz lembrar de Saul, né? A Bíblia diz que Saul, ele perdeu a unção do Espírito Santo. Por querer fazer da maneira dele, por querer não esperar o tempo certo. E a palavra de Deus diz, como a Rose estava falando para mim quando a gente veio hoje de uma missão, precisa de Davi para estar tocando para você dormir. De repentemente, você está fazendo a obra de Deus sem Deus. Fica atribulado, perturbado. Eu faço uma pergunta, Rose. Quem é cheio do Espírito Santo? Fica de piti? Fica de nhenhenhen? Ah, eu não vou falar com fulano porque fulano tá assim, tá assado. Quem é cheio do Espírito Santo não pensa dessa maneira. Quem é cheio do Espírito Santo tem entendimento. Ele consegue discernir se aquilo vem de Deus ou se aquilo vem do homem. Ou até mesmo de Satanás. Porque o próprio Espírito, ele testifica no teu espírito que aquilo é de Deus ou que aquilo não é de Deus, ou que aquilo é do homem, ou que aquilo é do diabo. Não é verdade? Porque o nosso arco-inimigo, ele é um ser espiritual, é um ser inteligente, é um ser que sabe como manipular a massa humana, uma mente humana. Por mais que essa mente é inteligente. Só o discernimento espiritual para entender. Não é verdade? Sim, e eu espero que esteja ajudando vocês esses vídeos que nós temos feito. E fez eu lembrar de algo muito forte. Muitas das vezes você fala, tenho orado, tenho amarrado as forças do mal, a inveja, tenho feito jejum, tenho buscado, tenho lido a Bíblia. Mas você tem visto a sua esposa como sua inimiga, ou vice-versa. Ou seu esposo como seu inimigo. E não são. É verdade. Mas por que o mal tem trabalhado no meio do relacionamento? Principalmente vocês que têm um chamado. Eu estou falando você mesmo que tem um chamado. Você tem um sonho, você tem uma visão, você tem um ministério. O que você tem que fazer? É ser humilde, buscar Deus e pedir perdão, desculpa, reconhecer. Porque muitas das vezes não é o diabo, muitas das vezes é um ranço que vem já de infância. Às vezes a pessoa vai levando, é meu jeito, porque eu aprendi assim com meu pai, o meu líder espiritual, mas isso não está te ajudando a ser desse jeito. Então mude, procura mudança, pede a Deus, meu Deus, eu quero mudar, quero transformação. Estou sempre debatendo, estou sempre na teimosia do meu coração, estou sempre achando que eu sou melhor, que eu posso mais. Nós não somos nada, né, Ivanildo? É verdade. Eu não sou nada, Ivanildo não é nada. Deus uniu a gente, mas não para andarmos como fosse solteiro. Nós temos compromissos, nós temos família, nós temos muitas coisas para ser resolvida. Nós não... nossa vida é totalmente... Não, nós temos nossas lutas. Temos uma vida social. Tem contas para ser resolvida, tem família, tem compromisso, tem um conjunto de coisas. Mas se nós não sentarmos e ver aonde que estamos abrindo uma brecha, essa madrugada Deus falou paciência. E Deus falou para mim muito claro, cuide do seu casamento. De repente você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Você está achando que é perseguição. Às vezes você pensa que é um bocado de coisa, mas às vezes é o seu jeito que tem que ser mudado. Muda o interior, muda a sua mente, muda o seu pensamento. Se você não consegue vencer sozinho, pede a Deus que na verdade não consegue, sozinho não consegue.
É verdade. Procura uma ajuda espiritual, ou seu pastor, Verdade. um líder, um amigo que tenha direção, sabedoria para lhe dar um Que conselho. você confia, né? Porque hoje em dia você tem que confia. saber com quem você conversa, né? Eu digo que eu aprendi lendo a Bíblia. Sempre tive muita dificuldade de abrir a minha vida. Isso é desde criança. Mas eu sempre procurei, assim, depois que eu tive um relacionamento, eu tenho que aprender mais, eu tenho que ter mais. Nós estamos aprendendo todo dia, nós nunca sabemos tudo. Deus fala comigo, meu Deus, através da tua palavra, me dá um entendimento. Aí Deus fala uma beleza, né, irmão? Puxa a orelha. Deus não só vai falar amor, não. Deus é justiça, Ele é fogo consumidor. E se na hora de puxar a orelha Ele vai puxar, agora você que tem que ser muito homem, muito mulher, para reconhecer os seus erros. E ser humilde de falar, tô errando. Eu vou fazer as pazes com a minha esposa hoje. Eu vou fazer as pazes com o meu esposo hoje. É hoje que vamos sentar e vamos conversar. Não vou esperar isso, não. Não vou esperar para amanhã, não. Vou pedir perdão. Lembra quando você conheceu ele? Quando ela conheceu, vice-versa, você conheceu ela? Era desse jeito? E por que chegou a esse ponto? Ao ponto de achar que ela não é a pessoa certa para você ou vice-versa. O diabo tem trabalhado fortemente na vida dos casais. Então vamos vigiar. Vamos fazer diferente. Vamos orar hoje pelos casais. Você seja noivo, namorado, casado, ajuntado, não interessa como você seja. Mas a gente vai orar por você hoje, para que o mal que tem trabalhado no meio de vocês, porque o casal estando bem, tudo vai bem, né, Ivanildo? Tudo vai bem, tudo vai bem. E uma coisa que a Rose sempre falou e a gente sempre observou, quando o relacionamento ele não tá bem, a comida não vai bem, os filhos não vai bem, até o filme que é maravilhoso não tá legal, tá chato. Então, minha amiga e meu amigo, fica uma dica. Se você não mudar a maneira de pensar, você vai continuar com a mesma vida que está. Tá bom? A Rose vai fazer uma oração por vocês, para abençoar o seu relacionamento, para abençoar a sua vida espiritual. E vamos fazer como Moisés. Se não fosse a esposa de Moisés, hoje Moisés seria mais um na estatística, morto por causa da ignorância, porque estava retrucando contra Deus. Tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Ore, Rose. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Pai. Eu intercedo, meu Pai. Aqui neste momento, Sim. Primeiramente pedimos a Ti teu perdão, a tua compaixão. Somos nada, Senhor, mas estamos aqui, meu Deus, para interceder por nós, pelo teu povo. Sim, meu Pai. Todos os casais, meu Pai, o noivo, namorados, casados. Meu Deus, vai ao encontro deles agora. Sim, meu Deus. Dá discernimento, eles que estão confusos. Sim. Onde Satanás tem colocado para separar, para sair de casa. Sim. Os dois não estão se falando dentro de casa, dentro da própria casa. Sim. Um dormindo no quarto, outro dormindo na sala. Seja amarrado esse demônio. Esse espírito familiar. Esse espírito de contenda, esse espírito da mal compreensão, esse espírito de ciúme. Meu Deus, muitas das vezes é uma coisa tão fácil de compreender, mas se torna tão difícil porque a pessoa está com a mente fechada. É verdade. Abra a mente, tira a cegueira espiritual, dá um entendimento, seja livre na mente, seja livre de todo o mal, que venha conhecer toda a verdade, que ela venha, seja ela, seja ele que está ouvindo, venha se dedicar mais ao casamento, venha se dedicar mais ao relacionamento, venha procurar agradar um ao outro, a entender, a ter paciência. Porque sabemos que as cabeças são diferentes. E o que não é bom para os dois, fale com Deus. Verdade. E Ele vai dar a direção certa. Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar uma saída. Mas brigar não é a saída. Se ficar sem se falar, não é a saída. Se separar não é a saída. Verdade. A saída é Deus, é buscar o Senhor em primeiro lugar. Sim, meu Pai. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque Deus é justiça. Meu Deus, toma o lar dela, toma a família dela. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos. Sim.
Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um recadinho. Você que não conhece o projeto Apoio aos Soldados Feridos, abaixo do vídeo vai ter o link, né, do blog. O blog está ficando uma maravilha, com conteúdos maravilhosos, né? Nós temos lá um link lá, aonde a pessoa ela pode entrar em um canal onde só tem livros maravilhosos, em PDF, em áudio. A Bíblia também. Tem a Bíblia online completa, que você possa ouvir ela quando você estiver indo para o trabalho. É só participar lá do canal. E olha, eu digo para você, tem uma inúmera material que possa alimentar o teu espírito, a tua alma. Fala da depressão também. Né? Que Deus possa abençoar vocês. Então os links estarão embaixo, tá bom? Do blog, do site e das redes sociais. E você que deseja apoiar o projeto, né, com donativo, você quer apoiar o projeto no canal, no site tem um link de apoio, no blog também e no YouTube também, tá bom? Que Deus abençoe vocês abundantemente no nome do Senhor Jesus.